Olá, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados e queridos irmãos, a todos aqueles que estão nos acompanhando aí em nosso canal Bíblia Explicada Teologicamente, tá? Assista o vídeo, não deixe aí de colocar e dar o seu like aí, tá bom? O seu ok para nós, coloque o seu comentário a respeito deste assunto que estaremos observando, lendo e também fazendo algumas considerações, ok? E o assunto de hoje será referido, ou está se referindo a Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas palavras estão no original ou nos manuscritos? Ou existe dúvida sobre essas palavras? Será que Pai, Filho e Espírito Santo foi um acréscimo feito pela igreja? Será que tem como fazer essa análise e descobrir? Logo você verá se realmente existe ou não esta análise em relação a Mateus 28, 19. Ok? Mais um Bíblia Explicada começando. Pois bem, neste momento quero trazer para vocês algumas questões relacionadas a isso. E também existe irmãos aqui que não conhecem manuscritologia, crítica textual, aparato crítico, dentro daquilo que chamamos de exegese. A exegese, ela trabalha com todas essas questões aqui. Eu quero expor para vocês algumas questões relacionadas a Mateus 28, 19, e também tirando essa ideia, dizendo que a igreja modificou o texto, a igreja conseguiu mexer na palavra de Deus. Deus é soberano, será que ele não guardou a sua palavra? Será que o homem mexeu mesmo e não tem como verificar se o homem mexeu ou não? Então, isso vai ser endereçado aqui no nosso canal, tá bom? A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é sobre este livro aqui, de Eusébio de Cesareia. Este livro, as pessoas leem ele e acham, pelo menos os unicistas e aqueles que não acreditam no texto realmente autêntico de Mateus 28, 19, Pai, Filho e Espírito Santo, acham que Eusébio de Cesareia está citando uma fonte, e esta fonte está isentando a estas palavras finais de Cristo Jesus, registrado por Mateus. E aqui na página 83, nós temos essa seguinte sentença. A página 83, nós temos assim: ide, ensinai todas as nações em meu nome. Ide, ensinai todas as nações em meu nome. Aqui em cima diz, confirmando conosco, no socorro de Cristo, que disse: ide e ensinai todas as nações em meu nome. Muitos acham que ele faz uma referência a Mateus 28, 19, mas o texto está falando somente ide e ensinai em meu nome. E pronto, final. Página de número 83. História eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Também as pessoas gostam também de usar esta Bíblia, chamada Bíblia de Jerusalém, e afirmam que no rodapé desta Bíblia está endossando que o texto não está no original. Vamos olhar mais de perto? Aqui, na página 1558, página 1758, aqui, na letrinha C, nós temos uma indicação. Diz aqui o texto: é possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar em nome de Jesus. Atos 1, 5 e Atos 12, 38 é o que fala aqui. Mais tarde deve ter sido estabelecida a associação do batismo às três pessoas da Trindade. De qualquer forma, que tenha sido as variações neste ponto, a realidade profunda permanece a mesma, que é se referente
a Trindade, né? O batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele diz aqui que é possível, não que de fato é verdade. E ele diz também que há algumas variantes. E que variantes é esta que realmente o comentarista, né, da nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém está se referindo? Por isso, é muito importante nós estarmos analisando esses quesitos hoje. Você tem a oportunidade de estar trabalhando esse material. Então, diante do pressuposto, quero trazer para vocês algo interessante. Nós temos o texto grego, chamado a quarta edição revisada, né, do Novo Testamento grego. Novo Testamento grego, da quarta edição, né, introdução em português e dicionário também de português, é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, aqui vamos estar examinando essa parte, aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, uma parte que fala sobre o batismo, né? Aqui está escrito dessa maneira: Baptizontem autu estonoma, tu patros kai tu huio kai tu hagios pneumatos. Aqui está o versículo 19. Viram? Vou ler de novo. Baptizontem autu estonoma, tu patros kai tu huio kai tu hagios pneumatos. E aqui ele tem um aparato crítico, onde ele vai examinar as variantes. E a variante que ele examina aqui, pelo menos no Novo Testamento, é a palavra poreutentes. Aqui onde está próximo meu dedo. Poreutentes. Poreutentes. Então ele não examina, não existe aqui variantes. Mateus 28, 19, a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, consta aqui nos manuscritos. Consta essa palavra dos manuscritos. Então, ela não se refere a uma variante. Tá? Estou usando o Novo Testamento grego. Quarta edição revisada. Mais uma obra que destaca essa questão. Outra coisa que é interessante notar também, as variantes textuais do Novo Testamento. Variantes textuais do Novo Testamento. Essas variantes textuais, Roger Manson, né, faz uma análise e avaliação do aparato crítico do Novo Testamento grego. Uma avaliação. Também é endossado essas questões aqui pelo reverendo, temos aqui o reverendo, né, Bruce M. Metzger. O Bruce Metzger também traz um esclarecimento. Esta obra, ela faz referência a Bruce Metzger em relação ao Novo Testamento, as variantes que existem. E nós temos aqui na página de número 55, né, e 54, não fazendo nenhuma referência a Mateus 28, 19. Nenhuma referência. Nós temos a referência de Mateus 28, 11, Mateus 28, 15, 28, 20, na palavra aionios, na palavra também remerás, e em outras palavras e outros vocábulos que existe aqui. Só que ele não trata de Mateus 28, 19, nenhuma variante. Já este aqui trata a poreutentes dentro de Mateus 28, 19, mas não existe variante nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tá? Não existe. Também vamos trazer algumas questões relacionadas, né, a isso que chamamos aqui, uma outra obra que eu quero apresentar para vocês. Esta obra é o texto do Novo Testamento, introduções às edições científicas do Novo Testamento grego, bem como a teoria da prática da moderna crítica textual, da Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui, Kurt Aland e Bárbara Aland, que traz todo esse pressuposto. É muito bom, muito científico, traz uma questão muito esclarecedora. E eles aqui vão denominar os manuscritos, né, e a sua forma. Este manuscrito aqui, ó, este manuscrito, ele é do século de número 12 e 13. É um dos manuscritos utilizado na edição de Erasmo de Roterdã. Ele traz também outro manuscrito que vamos também examinar.
Esse manuscrito é chamado o manuscrito Codex Alexandrino, datado do V século. Então, o Codex Alexandrino também vamos examinar. Nós temos um outro manuscrito que eu quero apresentar para vocês. Esse é o Codex Sinaítico, né? Codex Sinaítico. Ele é do século IV e tem 3 colunas neste Codex. Também examinaremos outro manuscrito, que é o Codex Vaticano. Codex Vaticano, que trabalha também desse pressuposto. O Codex Vaticano, ele é do século IV. Né? Ele é do século IV. Nós temos também o Codex de Beza, século V. É esse códex aqui. Beza, do século V. Então, as análises científicas que nós temos aí do Novo Testamento também apresenta para vocês uma outra obra do Wilson Paroski. O Wilson Paroski também trabalha da mesma forma, né? Para nós termos uma ideia, nós temos baseado aqui nessas duas obras, nós temos uma avaliação feita pelo mesmo, de 200.000 a 500.000 variantes do Novo Testamento grego, baseado em 5.500 a 5.700 manuscritos do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 140.000 palavras aproximadamente. Então, estes autores vão examinar as variantes, algumas variantes relacionadas, vão dar uma sentença de uma crítica textual relacionada também a muitas variantes no texto, e é bom você adquirir este material, tá? Então se torna importante, se torna muito fenomenal uma busca de reconstruir Mateus 28:19. Se você tivesse pelo menos um dilema na sua vida em reconstruir Mateus 28:19, a partir dos originais que existem, como é que vocês iam fazer? Como é que vocês iam postar? Como é que vocês iam trabalhar nesse quesito? Então, nós temos também um texto majoritário que ele pode nos ajudar perfeitamente com isto, e daqui a pouco estaremos colocando aqui também, utilizando um programa chamado BibleWorks. O BibleWorks é um programa, um software que vai nos ajudar a trazer essa busca. Será mesmo que não existe essa passagem de Mateus 28:19 no que se refere a Pai, Filho e Espírito Santo, como muitos estão afirmando? Será? Será que isso é uma verdade? Será que os pregadores que estão afirmando isso, principalmente da ala unicista, estão com a verdade relacionado a isso? Vamos examinar isso mais de perto? Vamos para o BibleWorks. Pois bem, então as obras que foram apresentadas, né, foram muito significativas em relação à nossa análise. Agora vamos estar observando aqui no BibleWorks. Se você está vendo, isso aqui é BibleWorks, tá? Estes são um programa de exegese que pode ajudar o exegeta no que se refere à palavra de Deus. E nós temos aqui essas questões relacionadas a Mateus capítulo 28, né, versículo de número 19. Aqui encontramos nessa parte, né, e aqui está um ícone que nos diz, o códex que eu estou examinando é o Codex Sinaítico. Codex Sinaítico, nós colocamos aqui o ícone, aqui no manuscrito, ele dá uma nota aqui, e nós temos uma parte que diz aqui, ó, no M01A, diz assim, na parte do batismo, aquela parte que muitos acham que não está inserida, nós temos baptizontes, autos eito noma, tu patros, está abreviado, caito ruiou, caito hagios pneumato também. O pneumato está abreviado, mas não um pi, um ni e um sigma que se refere a pneuma, né? Ou a pneumaticoi. Aqui no programa está trazendo o manuscrito, este aqui é o manuscrito
Você pode verificar ele na íntegra, tá? E você pode estar relacionando aí, ó. Isso aqui é o Códex Sinaítico, tá bom? Feito em 3 colunas. Aqui estamos examinando Mateus 28, 19. Então, baptizou tem auto estonoma, tu patrou, tu hagios, ou ruiou, kai tu hagios pneumatos. Estamos observando que esse manuscrito traz esta palavra. Vamos examinar um outro manuscrito, né? O manuscrito é o Códex Alexandrino. O Códex Alexandrino também é um outro manuscrito. Esse aqui, na verdade, é o Códex Alexandrino. Você vai ver melhor ele na íntegra, né? Ele é feito de 2 colunas. Observe aí, Mateus 28, 19. Abre aqui uma janela. Deixa eu aproximar mais o zoom, né? Aqui estamos com Mateus 28, 19. Claro que ele está bem assim, bem fragmentado, mas temos como recuperá-lo. E também consta aqui no M02A, que se refere ao CODES, né? As seguintes expressões: baptizontes, autor estonoma, tu, abreviação patrus, kai tu, abreviação ruiou, né? Ruiou, kai tu hagios pneumato, também está abreviado patrus, está abreviado ruiou, tá bom? Com 2 y, né? 2 y. Então nós temos a abreviação de pneuma, né? Ou espírito, que consta com o pi, o ni e o sigma final. Observamos que neste manuscrito alexandrino M02 indica baptizonte auto estonoma, ou seja, batizando em nome de patros, que é pai, kaito ruiou, que é filho, kaito hagios pneumato, quer dizer Espírito Santo, aqui neste manuscrito, ok? Manuscrito consta a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos examinar outro manuscrito, que é o M03. Nós temos agora o M03, que é o Códice Vaticano. O Códice Vaticano, ele traz essa sentença. Para quem nunca viu um Códice Vaticano, está aqui o Códice Vaticano, que você pode estar examinando aí mais de perto na sua casa. Então esse aqui é o Códice Vaticano. Vamos estar examinando Mateus 28, 19, mais de perto também, tá? Mateus 28, 19, nós temos aqui no ícone M03A, que se refere ao Códice, tá bom? As seguintes expressões: baptizantes auto estonoma, tu patros, kai tu ruiou, kai tu hagios pneumatos. De novo, baptizontem auto estonoma, tu patro kai tu ruiou, kai tu hagios pneumatos. Também no Códice Vaticano encontramos as expressões que temos, né, da segurança de Mateus 28, 19, Pai, Filho e Espírito Santo. Examinamos também um outro manuscrito, é o Códice Beza, é o M05, e vamos estar verificando ele mais de perto. Aqui é o Códice Beza. Para quem nunca viu o Códice Beza, ali apresento o Códex Beza, tá? Ele é nesse formato aqui, tá bom? Mateus 28, 20. Claro que você só pode estar observando se você estiver aí o BibleWorks. O BibleWorks vai te ajudar na pesquisa exegética, trabalhando na reconstrução de Mateus 28, 19, pegando aí os manuscritos mais antigos, ou seja, completos, mais antigos no sentido completos. E aqui no ícone também nós temos aqui, baptizantes auto estonoma, tu patros, kai ruiou, kai tu hagios pneumatos.
Baptizonten e auto estonoma tu patro kai ruiou kai tu hagios pneumata. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós observamos que nos manuscritos mais antigos nós temos este texto, né? Esse texto observando, né? Esses quesitos. Também nós temos um texto chamado Washingtonianos. É o M02, Mateus 28, 19. Também, aquele manuscrito, eu vou diminuir para vocês vislumbrarem ele com mais propriedade. Este é o manuscrito que temos, tá? Mateus 28, 19. Ampliando novamente para observarmos, Mateus 28, 19 também diz: Baptizonten auto estonoma tu patro kai tu ruiou kai tu hagios pneumato. Nós temos a palavra patros, né? Patros, a palavra que quer dizer pai, e a palavra pneuma, né? É o pneumatos, que é a palavra espírito, constando no manuscrito M02 Washingtoniano. Queridos, isto é importante. Um outro manuscrito também que consta na realidade esta passagem, né? Todo esse contexto, observamos que existem muitos outros manuscritos, pelo menos esse aqui, que ele é do século IX, século X, né? É o M 1141. 1141, este é o manuscrito. Pode ver que ele é mais diferente, ele é mais recente, tá? Ele é muito mais recente. Então esse manuscrito nós observamos que ele data de um período mais posterior em relação aos outros manuscritos. Também este aqui, se observa que ele é um texto bizantino. Olha, o formato das letras indicam isso. E também, nesse texto mais recente, nós temos também Baptizonten auto estonoma tu patros kai tu ruiou e kai tu hagios pneumatos. Isto é o aparato, na verdade, ajudando a manuscritologia também envolvido, a exegese também nos sobressaindo. Examinamos agora essas questões importantes para vocês. Quero também abrir uma outra questão, ou trazer uma outra obra para vocês também, que já é um texto, né, mais produzido. Nós temos aqui um texto interlineado, texto majoritário, tá? Majoritário, aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, também consta aqui a palavra baptizonten auto estonoma tu patrou kai tu ruiou kai tu hagios pneumatos. E aqui, no aparato crítico aqui do versículo 19, nós temos, ele somente indica porententes. Porententes é a mesma indicação que nós temos aqui do Novo Testamento grego, quarta edição, revisada. Novo Testamento grego, ele cita a mesma forma também do versículo 19, e aqui no aparato crítico do Novo Testamento, interlineado texto majoritário. De novo, quero ler para vocês: Baptizonten auto estonoma tu patros kai tu ruiou kai tu hagios pneuma. Este aqui, na realidade, é o manuscrito do Novo Testamento, no que se refere ao texto majoritário com aparato crítico grego e português. Tá? Grego e português. Estão observando todos esses quesitos? De fato, isso se torna importante para você que é aluno, para você que é estudioso da Palavra de Deus e está sempre aí de olhos bem abertos. Finalizamos agora a nossa aula. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, tá? Mais alguns pormenores estarei falando. Esses quesitos se tornam importantes. Então, observamos tudo aquilo que foi feito, um trabalho relacionado
aí aos manuscritos, Codex Vaticano, Codex Naid, Codex Beza e outros códex que podemos olhar um pouco de perto neste programa chamado Bible Works. Eu quero deixar algo para vocês aqui, algo bem antigo, que é remontado aproximadamente a 70, 80, até 100 depois de Cristo Jesus. Estou falando do Didaquê. Este livro, que é uma obra clássica da literatura cristã, publicado pelo Mundo Cristão, na página de número 97, vejamos. Página de número 97. Nós temos uma nota interessante. O Didaquê é a instrução dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, lá naquela época. Ele é mais antigo do que os manuscritos, do que os papiros. E nós temos aqui algo. Agora sobre o batismo. Página de número 97. Agora sobre o batismo. Esta é a maneira de batizar. Dê instruções em público sobre todos estes pontos e depois batizem em água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se vocês não dispuserem de água corrente, batizem com outra água. Se não dispuserem de água fria, usem água quente. Se não dispuserem de uma nem da outra, então derrame estas água 3 vezes na cabeça do batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma citação aqui de Mateus 28:19, que na verdade está fazendo essa citação. Este é o Didaquê, Didaquê são instruções dos apóstolos. Muito boa essa obra, recomendo a você, tá bom? Barata, não é muito caro. Ela traz uma literatura muito clássica, também tem Pastor de Hermas, tem muita coisa, tem Agostinho também. Isso de fato torna isso importante. Então fechamos o assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, fique com Jesus. Mais um Bíblia explicada teologicamente. Não esqueça de colocar o seu like e também o seu comentário. Deus abençoe grandemente as vossas vidas.